mas uma compreensão pela experiência de uma vida concreta no mosteiro, observância do mosteiro. Então, aqui o padre Chajmon fez uma observação, isso seria teologia monástica, feita por monges que têm o sabor da experiência. Também não cabe aqui discutir essa questão de teologia monástica, que deu muita polêmica, etc. Acho que é uma ideia do padre Jean Leclerc. Parece que o padre de Mon aceitava essa ideia, que a teologia monástica é feita por monges, tem o sabor da experiência. Não só a experiência que é considerado uma carta, fala que escreve para um escolástico, né, que vai aprender o que ele não pôde aprender nas escolas, aprender nos bosques, enfim, na natureza, né? Realmente, haver Deus através das experiências da vida monástica. Mas também essa experiência não é só do trabalho, da SESI, mas sobretudo, mais importante que tudo, você vai ao mosteiro para ler bem a Sagrada Escritura, fazer a Léxio, né? Aí se juntam as coisas, experiência concreta e a Léxio. Então vamos ler o item 5, irmã Carla. Essa mesma. Não a ti, portanto, não a ti, mas ao seu nome dai glória. A ele que, quando estavas desesperado, não só te arrancou do abismo da miséria e do sórdido lamaçal, do átrio da morte e da lama da maldade. Mas como Senhor, cheio de compaixão e de misericórdia, para tornar imensamente mais alta a esperança dos pecadores, iluminou um que era cego, instruiu um ignorante, ensinou um inexperiente, elevando assim um memorial aos seus gestos admiráveis. Por isso, já que todos aqueles que te conhecem sabem que quanto para sair de ti não é teu, por que te envergonhas? Por que hesitas? Por que te escondes? Porque, ao comando da voz daquele que te deu, recusas em entregar aquilo que te deu? Ou talvez temas seres acusado de presunção? Ou tens medo da inveja de alguém? Como se alguém nunca tivesse escrito algo de útil, sem suscitar inveja, como se pudesse ser acusado de presunção um monge que obedece ao abade. Então aqui mudou um pouco o assunto. Ele está desfazendo as objeções de São Teoredo, mas não sei até que ponto, né, isso aqui vamos dizer, você faz um convite, o outro diz que não é digno, assim, né? Você cria todo um jogo, né, retórico para apresentar. Então, eu estaria fazendo alusão à recusa de São Teoredo, mas justamente aproveita para desfazer a objeção de São Teoredo. Não, eu não vou escrever, os outros vão ter inveja, você como considerar presunçoso. Ele aproveita já para colocar um ensinamento espiritual que você recebe, Deus que convida, você tem, tudo que você tem foi Deus que concedeu, etc., né? Então, mas há uma coisa aqui, há uma alusão nesse parágrafo, de qualquer maneira, a conversão do Euredo, que fala naquele que te chamou, né? A carta dirigida ao Euredo. E a conversão do Euredo foi apresentada e foi laboriosa, né? Houve até se diz, tentativa de suicídio, face ao desespero daquele precedente. Então, São Bernardo insiste: bom, você tudo recebeu, Deus convidou, agora você deve
fazer, comunicar aquilo que você aprendeu. E aqui tem a palavra discipular, não sei se tem aqui. Eu acho que é a tradução, mas aqui o que exige, não quer delongas, né, que responda logo, que faça o trabalho que ele está pedindo. Então, São Bernardo quer encarregar Santo Eulredo justamente de entrar nessa polêmica, ou melhor, dar resposta a essas acusações, né, nessa linha que é a própria linha de São Bernardo. E o padre Charles Monge não é diretamente ligado aqui ao texto, mas ele comentou nesse ponto que o Santo Eulredo, desde o início da vida dele, ele fez fichas sobre amizade antes de entrar no mosteiro, e continuou no mosteiro. O que ele conhecia? Tendo estudado os clássicos, Cícero tem um tratado sobre amizade, né? Cícero, grande escritor latino da antiguidade. E o Eulredo tinha interesse por esse assunto, né? Que foi fazendo o fichamento dos textos, né, sobre a amizade dos padres, em Cícero e em textos da Escritura. Mas não, só um parênteses que ele, lá no curso do padre Charles de Monge, ele colocou. Texto 6.6. Portanto, ordeno-te, em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, de não demorar a confiar à caneta aquilo que a tua diuturna meditação te fez conhecer acerca da excelência da caridade, o seu fruto e a ordem que regula a sua prática. Vamos lá. Vai falar sobre a caridade e a ordem que levou à sua prática, o processo para adquirir a caridade. Ele aprendeu isso, agora vai transmitir nesse livro, tá certo? Então, aqui chegamos à defesa da observância terceira. Vamos lá. Poderemos, então, ver na tua obra, como em um espelho, o que seja a caridade, e quanta doçura se experimente ao possuí-la, e quanta opressão se experimente, ao invés da ganância, que é o seu contrário. Agora, sim, essa ideia o livro chama Espelho da Caridade. Qual é a ideia de São Bernardo? Se você não tem a caridade, quando você olha nesse espelho, né, fictício, você vai ver a sua deformidade, né? Eu não tenho caridade, parece minha deformação por não ter caridade. Mas o livro é ao contrário, o livro é o espelho da caridade. Se olhando ali nesse livro, está espelhada toda como é a caridade, como se adquire, etc. Mas aí você vai se comparar. Eu não estou nessa imagem aqui, ele está apresentando a imagem, mas a minha não chega nem 5% disso aí. Então, é um espelho para você poder se corrigir. Vamos lá, então. Quanto à mortificação do homem exterior, não diminua, como bem sabemos, a doçura da caridade, mas ao contrário aumente. Olha aqui, olha a tese aqui. A aspereza, como é que está aí? Quanto à mortificação Sim. do homem exterior. Mortificação não diminui a doçura da caridade, ao contrário, vai aumentar, né? Vamos. Enfim, qual seja o discernimento ao praticar a caridade? E, em conclusão, para vir ao encontro do teu pudor, esta mesma carta venha colocada no início da obra, para que tudo aquilo que não agradar ao leitor no espelho da caridade, este é de fato o título que damos ao livro,
venha imputado não a ti, que obedeceste, mas a mim, que te obriguei a este desafio contra a tua vontade. Pode ser que Santo Elredo tenha recusado ou colocado obstáculo, é difícil, não vou... mas aqui aparece esse valor monástico dele, tu vai fazer porque eu estou, foi feito porque eu mandei, né? Então não é presunção de Santo Elredo. Mas então já a carta já apresentou a de São Bernardo, que é essencial no livro, né? O motivo condutor de toda a obra. É o espelho onde nós vamos ver o que é a caridade, né? Para nós nos compararmos, né? Com o que a gente vê, a imagem que a gente vê nesse livro. Bom, então vamos passar agora para a carta do Elredo, que está na página 35. Então aqui, página 35, né? Então aqui, o Santo Elredo, como bom conhecedor dos processos de composição literária na antiguidade, ele vai explicar aqui o seu método de composição. E justamente um texto que Santo Elredo vai se excusar aqui, porque ele foi compondo isso de maneira um pouco dispersa, né? Então, se percebe ao longo do texto falta de unidade, contradições, porque tudo já estava pronto em pequenos escritos dependentes. E Santo Elredo vai reunir tudo a pedido de São Bernardo. Mas o plano vai aparecer muito, o plano da obra vai aparecer, são 3 livros, né? Tá certo? O plano, resumidamente, é a excelência da caridade contraposta à concupiscência. Depois, em um ponto, né? As objeções à via cisterciense, né? Que é uma via para atingir a caridade. E depois tem a parte moral, como se pratica a caridade. Porque a caridade não pode ser separada da vida concreta em Cister. Não se trata ali de Cister, dos mosteiros cistercienses, de estudar teoricamente a caridade. É a vida concreta em caridade. Ciência baseada na experiência, ou seja, uma ciência interior. Bom, então vamos ler o número 4 aí do Santo Elredo, página 37. 4. Na verdade, quando decidi começar este trabalho, já havia colocado por escrito, de modo esparso, algumas coisas, ou refletindo na minha mente, como se falasse a mim mesmo, ou melhor, mais que a mim mesmo, porque as comunicava sob a forma de carta ao reverendíssimo prior Hugo. O prior de Rivaux. Vamos. Que era uma alma só comigo, mas unindo a mim de quanto não fosse eu, unido a mim de quanto não fosse eu a mim mesmo. Quer dizer, era mais unido a mim do que ele era unido a si mesmo. Vamos, tá? Extraindo destes escritos a matéria para responder ao presente objetivo, ou também os inserindo diretamente lá onde me parecia conveniente, distingui o todo em 3 partes. Então essa questão do Elredo, agora talvez seja por isso que o Padre de Montes, que ele fez fichinhas sobre a caridade, ele já tinha escritos, né, esparsos, né? Embora faça menção de todas 3 em cada parte,
A minha intenção e o meu esforço são aqueles de exaltar na primeira parte a excelência, de modo especial a excelência da caridade. Seja mostrando a sua dignidade, seja reprovando a ganância que constitui o seu contrário. A concupiscência, a caridade contra a concupiscência, né? Sair de si mesmo no amor e o querer levar tudo a si pela concupiscência, né? Tá certo? Vamos. Na segunda, respondo às lamentações fúteis de alguns. Vai dar uma paulada nos críticos, né? Tá certo. Na terceira, enfim, explicarei de que modo deva ser praticada a caridade. É a parte moral. O que se procura é a prática da caridade, não um ensinamento teórico, né, de manual sobre a caridade. E vamos passar para o texto 3. Agora a página 42, 43. O número 2 e 3. Pode ler. Ressoe, então, a tua voz nos meus ouvidos, ó bom Jesus, para que meu coração, a minha mente e as profundezas da minha alma aprendam como amar-te. Te abrace a parte mais íntima do meu coração. Tu que és o único e o meu único verdadeiro bem, a minha alegria doce e deliciosa. Mas o que é o amor, ó meu Deus? Se não me engano, é um maravilhoso prazer da alma, tanto mais agradável quanto mais casto, tanto mais doce quanto mais sincero, tanto mais feliz quanto mais dilatado. Ele é o paladar do coração que degusta quanto és doce, o olhar que vê quanto és bom, e é nesta vida o lugar capaz de acolher-te, tu que és sumo. Quem de fato te ama, te possui, e quanto mais te possui, mais te ama, porque tu és o amor em pessoa, tu és caridade. É só identifica o Cristo com a própria caridade, né? Segundo João. Vamos lá. Esta é aquela abundância da tua casa, na qual mergulham aqueles que tu amas, quando deixarão a si mesmos para passar a ti. E como poderão fazê-lo, Senhor, se não te amando? Mas isto devem fazê-lo com todo o seu ser. Desça, então, peço-te, ó Senhor, também na minha alma uma pequena porção desta tua grande doçura, que adoça os pães da minha amargura. Provando dela, ainda que só uma porção, a alma possa assim degustar aquilo que deseja, aquilo que anseia, aquilo pelo que suspira nesta sua peregrinação. A sua própria fome seja uma degustação, a sua sede uma bebida. De fato, aqueles que se alimentam de ti terão ainda fome, e aqueles que te bebem terão ainda sede, mas se saciarão quando aparecer a tua glória, quando se manifestar aquela grande abundância da tua doçura que escondeste a quem te teme, para revelá-la só a quem te ama. Tá bom. Então, é um texto lírico, né, cheio de imagens, que talvez seja difícil para o leitor moderno, né? Não é da nossa mentalidade assim, tanta
tantas imagens, tanto lirismo. Mas se observarem aqui, nós temos nesse grande parágrafo, são 4 citações da Sagrada Escritura. Isso é muito importante nos textos tercienses, e normalmente são textos da liturgia, né? A Sagrada Escritura não aparece aqui como ilustração do pensamento, é um processo inverso. É o próprio texto da Sagrada Escritura que está sendo comentado. Quer dizer, a Sagrada Escritura tem uma mensagem e eu comento. Porque já trabalhei isso na meditação, na leitura, tá certo? E então, não é uma consideração da Sagrada Escritura meramente como um texto literário. Se entra no texto que sabe que ali está a revelação. E os textos da Escritura, quer dizer, Antigo, Novo Testamento, todos eles se reúnem na unidade da mesma revelação. Não vai haver contradição, todos eles têm. Nós não gostamos do Antigo Testamento, né? A gente só cita. Mas eles não pensavam assim, encontram muita coisa, né? Porque é a unidade da revelação. Está no Antigo, está no Novo Testamento. E, sobretudo, os textos da liturgia, que se pegarem a Metíodes, né, o livro da Graça Especial, todo ele, ela só tem experiências místicas com textos de salmos, textos de... Né? Bom, então, eles, quando vão abordar a Sagrada Escritura, eles vão buscar essa revelação, tem um ponto de partida forte. Não é uma leitura especulativa, exegética, científica, análise literária. Não que isso não possa ajudar, né? Pode ajudar, mas não é esse o principal. Então, há uma unidade na revelação, que essa unidade, quer dizer, a revelação aparece ao longo da Escritura. E essa leitura dos tercienses é muito na linha do sentido pleno. Você tem o sentido literal, aquilo que o texto imediatamente está dizendo, né? Mas aqui é aquele sentido que você pode descobrir além, né? O Espírito Santo pode ter colocado ali também para ser descoberto, pode ser que, né? Isso. E se é sentido pleno, quem pode dizer que o sentido está esgotado, né? Tá certo? É claro que não se deve entrar em arbitrariedade, né? Para justificar certas coisas, tomar um texto da Escritura, né? A gente está com raiva de uma pessoa e usa o texto da Escritura para dar uma repreensão à pessoa, né? Mas a Escritura não foi escrita para repreender ninguém, né? Para fazer a minha vingança, né? Para me corrigir. Não é para bater nos outros, né? Tá bom? É o Cristo que vai nos bater, né? Sempre eu repreender ele, você vê lá, o Cristo está me batendo aqui, me repreendendo. Agora eu não posso tomar o lugar do Cristo para corrigir a irmã, eu vou lá com o texto aqui, irmã. Mas os monges também fazem isso, né? Não são as irmãs que fazem, não. Tá bom. Mas aqui então São Bernardo agora vai falar então o texto fala da caridade, fala no amor, identifica com Cristo. Nós não temos aqui vai aparecer também no item 3, não se fala aqui do amor
não se trata de noção filosófica do amor, puramente filosófica. É claro que há aqui alguma racionalidade, mas e se usa essa racionalidade unida à humanidade, na experiência humana do amor, mas integrada na noção espiritual. Quer dizer, o amor não é meramente uma coisa puramente do nosso mundo. Já falou que Jesus é caridade, né? Então já está vendo que a caridade a perfeição da caridade é de outra ordem, né? Tá certo? Mas não há separação também, quer dizer, é natural e sobrenatural. Aqui é que naturalmente se passa, né? O Cristo como caridade, se fala da doçura, etc., da experiência que eu tenho, das coisas, do amor que se pode ter, se já vê a doçura desse amor, já vê a doçura do Cristo. Então, há uma integração natural e sobrenatural. Está tudo mesclado, integrado. E, por isso, uma ilustração disso é o comentário de São Bernardo e os outros comentários dos outros terceiros sobre o Cântico dos Cantos, né? A linguagem humana é um canto de amor, mas se passa para a realidade do amor divino. Tá certo? Uma integração, uma passagem. Então, o que São Teodoreto está dizendo aqui é que a contemplação é o próprio amor. Quer dizer, viver o amor é viver contemplativamente. Não é alguma coisa diferente do amor, né? E o amor aqui é apresentado, não logicamente, mas pela experiência do gozo que se tem, que o coração humano pode ter, e que se pode ter de maneira mais plena no amor de Deus. Porque o coração do homem é capaz do amor de Deus. E nós vamos compreender o amor de Deus na medida em que amarmos a Deus. Aí que vai vir a compreensão, da experiência, né, da vivência. Quer dizer, não há uma compreensão intelectual para depois ter o conhecimento experimental. Bem, então, o último parágrafo aqui, quer dizer, o 3 dessa carta, pode ler. Enquanto isso, Senhor, te procurarei e te procurarei amando-te, porque quem faz progressos no teu amor realmente te procura, ó Senhor. E se alguém te ama de modo perfeito, ele afinal te encontrou, ó Senhor. E o que pode fazer de mais justo uma criatura que amar-te? Ela que justamente de ti recebeu a própria capacidade de amar-te? Não podem, na verdade, amar-te as criaturas que não têm razão nem sensibilidade. De fato, não é este o modo de ser delas. Certamente, também, elas têm o seu modo de ser, a sua beleza, a sua ordem, mas o seu fim não é ser felizes, ou ser amando-te. Existem principalmente para que a beleza delas, a bondade delas, e a mesma ordem com a qual as criaste, sejam de benefício à glória daqueles que podem ser felizes, porque podem te amar. Então, podem ser felizes e podem te amar. São os homens, né? São criaturas espirituais. São espíritos encarnados. Têm a capacidade de amar. Mas aqui, então, apareceu, quase que é uma síntese da espiritualidade de São Bernardo. Que a espiritualidade de São Bernardo é justamente a procura, né? A procura antecedente de Deus, mas também a procura do homem. São Bernardo diz que Deus vai fazer com que o homem procure a ele. Deus procura o que o Deus deve procurar o homem, quando Deus procura o homem, para que faça do homem alguém que procura a Deus, né?
Então, é claro, essa procura tem dois lados. A antecedente e a principal, o lado principal é o lado da procura de Deus. E é o que ele está dizendo aqui. Então, isso aqui é puramente São Bernardo, né? É o que nós vamos encontrar sobretudo no Cântico dos Cânticos, mas não só ali. Então, porque ele falou, né, aqui aqueles que podem ser felizes porque podem te amar. É justamente o ponto dessa antropologia que os tercienses fazem, né? O homem pode amar, isso vai ser desenvolvido, né, pelos autores, por que ele pode amar, etc., né? E então não é uma antropologia encerrada, imanente, que se fecha só na nossa ordem, mas é uma antropologia teológica, né, que se abre para a relação do homem com Deus. E daí, então, nesse sentido, se torna uma teologia da graça também, porque é Deus nos buscando com a sua graça, com o seu amor. Por isso, aquilo que eu falei no início, né? Os tercienses fazem tratados sobre a caridade, quer dizer, sobre o amor, e um trabalho sobre o homem, para mostrar a capacidade como ele tem de se encontrar com Deus. Então, há uma busca mútua, né, do precedente da parte de Deus. E essa busca do amor, essa busca é vista com muito otimismo. A busca do amor é a busca de felicidade. O que se propõe aqui é realmente uma beatificação, não é? Mas buscar a Deus supõe observância e disciplina. A ascese cisterciense é justamente a busca do amor na paz. É a caridade que permitirá, a prática da caridade que permitirá aquecer a Deus, fazer a vontade de Deus, que vai permitir essa paz. E, de maneira aqui introdutória, São Bernardo também em Orredo, vontade é vista sobretudo como capacidade de amar, porque a faculdade que nós temos de buscar o bem é a vontade, né? Então se identifica vontade como capacidade de amar. E o amor se dá justamente porque nessa busca se chega ao encontro, né? Vontade de Deus é minha vontade. Mas não que eu traga a Deus para fazer a minha vontade, né? Aí o pessoal que vai na oração para trazer a Deus para a sua própria vontade, fazer que Deus chegue até onde eu estou querendo, né? É o inverso, né? A oração tem que fazer, buscar a vontade de Deus, tem que me transformar. Eu fui lá para pedir isso e aquilo. Aí eu vi que